acaba de cair dois laboratórios underground conhecidíssimos no Brasil, tá certo? Então a gente está falando de produto clandestino, né? Feito ali, né? Um fundo de quintal, onde o indivíduo fazia o uso, né? Desse tipo de artifício para vender para a população e ter uma margem de lucro absurda, tá certo? Então a gente vai reagir a um vídeo mostrando essa apreensão policial e discutir um pouquinho dessa problemática. Lembrando que a ideia aqui é sempre trazer conhecimento com transparência e responsabilidade. Como médico, eu jamais vou indicar ou fazer apologia de nenhum tipo de medicamento, mas também não posso fazer uma demonização. O que eu sempre prego é que medicamento controlado, cara, tem que ser o quê? De farmácia com receita médica. Jamais de mercado clandestino onde a gente não tem um mínimo de fiscalização. E se for para ter alguma fiscalização, é para esses caras serem presos, tá certo? Então a gente não tem segurança nesse tipo de medicamento, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar aqui reagindo ao vídeo, tá certo? Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Que a gente posta aqui novidades sobre esse universo anabólico semanalmente, tá bom? Revender, eles também distribuíam anabolizantes adulterados. 23 mandados de busca e apreensão e 17 mandados de prisão, que chama a atenção também o valor que a Polícia Civil conseguiu sequestrar dessa organização criminosa, que passa dos 31 milhões de reais. Olha aí, então a gente está falando de algo que dá muito dinheiro, tá? Essa organização criminosa foi confiscada aí, né, com 31 milhões de reais, o que é um valor exorbitante, cara. Então, assim, muitas vezes esses caras que vendem esteroide anabolizante são os cabeças, eles acabam tendo uma vida de luxo, né, cheio de carro, apartamento caro. Então, é muito semelhante ao que acontece com o tráfico de medicamentos, de drogas convencionais, né? Existe uma proximidade entre o tráfico de drogas convencionais. Alguns deles até fazem esse tipo de tráfico, muitas vezes são envolvidos com outro tipo de crime, mas enfim, né? Não tem como generalizar. Mas assim, é algo que sim tem uma margem de lucro muito grande. Até porque, né, a gente sabe que não vai ter uma fiscalização, então não tem toda a parte burocrática na hora de produzir o medicamento, diferente de uma farmácia convencional. E eles também não vão estar pagando impostos, né? Então também já tem uma redução ali. É importante do lucro, se a gente falar da farmácia convencional. Para eles, o lucro vai ser muito maior. Conversar com o Dr. Jorge Bezerra, que é responsável por todo o caso. Doutor, fabricar, revender, também distribuir. A gente está falando de um montante aí milionário que supera os 31 milhões de reais. Como é que toda essa operação se desencadeou? Prazer falar contigo. Prazer, ouvintes. Na verdade, não só vender, fabricar e distribuir, adulterar também. Talvez é um dos pontos importantes. A gente identificou, durante uma investigação criminal aqui no jeito de Anápolis, que havia um grupo criminoso instalado em Anápolis que vendia, fabricava, distribuía e adulterava esteroides anabolizantes para o Brasil inteiro. Utilizavam o nome de duas marcas que eles vendiam através das redes sociais, Grifolab e G-Pharma. Essas marcas de esteroides anabolizantes, que eram vendidas sem qualquer tipo de controle, elas eram adulteradas, as substâncias. Inclusive, utilizavam tempero de cozinha coloral. Ó, então assim, além de ser clandestino, né? A gente tá falando aqui, ó, o delegado tá falando o quê? Que as marcas eram adulteradas. Isso daí é muito comum de acontecer, tá? Onde muitas vezes o que é que pode ter ali? No caso aqui ele falou que tem até coloral, para deixar a cor ali do esteroide diferente, né? Mas assim, muitas vezes o que é que pode ter ali? Cara, pode ter metais pesados. Esses metais pesados podem se acumular no organismo e causar efeitos colaterais graves. Pode ter o que mais? Bactérias. Às vezes causam um abscesso local. Às vezes pode evoluir até para uma sepse, tá bom? Isso tudo é potencialmente grave. Pode ser adulterado também no sentido de que, eu comprei uma dose X, só que eu não sei. Às vezes vem mais, às vezes vem menos. Às vezes não vem quase nada, só óleo. Às vezes no lugar de esteroide anabólico, cara, tem corticoide, tá? Então a gente tem que entender que a gente não tem como ter a mínima confiança, né? A gente sabe que estudos de busca e apreensão de drogas mostram uma taxa de contaminação ali de 50%, tá? De adulteração. Onde a gente sabe que, na verdade, cara, é uma roleta russa comprar qualquer tipo de medicamento clandestino, porque a gente não tem como saber, não tem fiscalização, né? É diferente de numa farmácia, se houver algo que está diferente do que é descrito no rótulo, a gente vai poder entrar com recurso, essa farmácia vai ser, né, explorada, tudo vai acontecer para punir, né? Aqui não, né? Pode adulterar para fazer tudo. O máximo que vai acontecer é o cara ficar insatisfeito, né? E aí o que vai acontecer no final das contas, em algum momento, é o cara ser preso, tá? Mas independentemente se está adulterado ou não, ele vai ser preso porque ele está praticando o quê? Tráfico de drogas ilegal, tá bom? Para mostrar E manipulação de medicamentos, que também não pode, né? Dessa forma aqui. ali que supostamente a substância seria verdadeira porque era uma substância vermelha. Então, depois de levantarmos todas essas informações, foi representado junto ao Poder Judiciário e demos fiel cumprimento às ordens judiciais hoje, de 17 mandados de prisão e 23. Essa questão de botar a substância vermelha, na verdade, nem é para dizer que a substância
é correto, não. É muito pra dar aquela distinção do que é que, esse bicho aqui é vermelho, é bom mesmo. É uma coisa assim totalmente sem nexo, né? Mandados de busca e apreensão. Ô, Jorge, eles distribuíam para o Brasil inteiro. Para o Brasil inteiro, havia um sistema altamente complexo. Havia um site e um Instagram que revendiam esses materiais através do WhatsApp, que era relacionado a esses sites. E aí você vê, né, e aqui é mais uma reflexão. Cara, você consegue comprar esteroide quando você quer. Por quê? Cara, no Instagram é basicamente aberto isso, tem grupos de WhatsApp. O cara consegue acessar, né, o indivíduo, que é o cara que é vendedor, facilmente pelo WhatsApp também, né? Eles têm grupos onde eles ficam conversando. E, cara, muitas dessas marcas patrocinam grandes atletas, dentro do meio do fisiculturismo. Então, assim, né, o cara que é atleta, ele tá querendo colocar a sua imagem junto ao mercado clandestino, né? Onde ele sabe que não tem confiabilidade disso daqui. Tem até outra reportagem que eu vi que era bem interessante, que o chefão deles, né? Ele sabia que era adulterado e ele mesmo não utilizava, cara. Eu também não sei a veracidade disso, mas eu acredito que seria verdade, porque muitos deles realmente não usam. Né? Inclusive, até os atletas, muitas vezes, eles não pegam o que é vendido para a população. Eles, por baixo dos panos, eles dão outro tipo de medicamento para eles, que talvez tenha uma qualidade maior. Mas enfim, cara, você associar a tua marca, né? Se você é um atleta, uma pessoa que realmente do esporte, uma pessoa que quer promover saúde, cara, associar esse tipo de coisa, eu não acho muito prudente, não, tá? Eu não acho muito prudente. Eu não associaria, tá? É muito tiro no pé. É um retorno financeiro que às vezes pode até ser bom, mas será que é bom a ponto de colocar a vida da saúde das pessoas em risco? Eu acredito que não. Não existe valor que isso daí compense, tá bom? A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Eles negociavam as substâncias, a pessoa ia lá, comprava, e eles, através de transporte próprio, eles constituíram uma empresa de transporte, só para distribuir esses anabolizantes. Pra você ver como eles eram articulados, eles tinham uma empresa de transporte próprio, né? Era outro nível aqui, é outro nível. Transportavam e entregavam para essas pessoas, no Brasil inteiro. Agora, quem está na academia assistindo vai ter que crescer natural. Tem que crescer natural, e eu digo, aqueles que tomaram as substâncias dessas marcas, procurem um médico, porque elas podem ocasionar não só os malefícios dos esteroides anabolizantes, mas eventualmente algum prejuízo maior em razão de serem adulterados. Olha, você tem Olha aí, isso daí foi um grande acerto do delegado, né? Na verdade, eu concordo aqui com a fala dele basicamente 100%, tá? Por eles serem adulterados, eles vão ter efeitos colaterais maiores do que os esteroides convencionais. Então, assim, o esteroide convencional, né, em dose suprafisiológica, tem um efeito colateral X? Tem. Só que, além do efeito colateral do esteroide, a pessoa pode estar com o efeito colateral da adulteração, tá bom? E esse efeito colateral da adulteração pode ser potencialmente mais grave. Inclusive, alguns componentes ali podem gerar, por exemplo, insuficiência renal aguda, grave, né? Que talvez o esteroide anabolizante não causasse. Tá? Pode causar um problema hepático grave, que talvez o esteroide anabolizante não causasse. Hepático no fígado, tá? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. E o indivíduo deve procurar um médico sim, tá bom? A partir do momento que ele vai, né, fez esse uso, ele precisa ser avaliado por um médico e ver como é que tá a saúde dele. Às vezes ele não tá sentindo nada, mas ele tá lá com os exames zoados. Às vezes ele tem alguma coisa no exame físico ou no próprio exame clínico que o médico interpreta. Então, é importante. Ó, o que eu acho absurdo é que a partir do momento que o CFM ele quer proibir, né, que o médico fale sobre esse assunto no sentido de, se você falar, você está fazendo apologia. Não, eu não faço apologia aqui, tá? Eu tô falando de forma a conscientizar. E o CFM ele quer proibir o médico de prescrever como se fosse para fins estéticos. Beleza. Eu sou contra isso, por quê? Porque, na verdade, o que eu acredito? O médico não deve fazer apologia e não deve incentivar jamais, tá bom? Mas a partir do momento que o cara tá usando, cara, o que eu posso fazer dentro do ponto de vista farmacológico é talvez reduzir a dose, talvez tratar um efeito colateral. E às vezes nessa redução de dose ainda vai ser uma dose suprafisiológica para esse cara não ter um crash hormonal tão grande. Ou ele às vezes quer fazer um ciclo, tava todo desconexo ali, eu reduzo a dose para ele continuar fazendo o ciclo dele, mas com muito menos agravo de saúde e não se submetendo a esse tipo de problema aqui, né? Então, infelizmente, o que o Conselho de Medicina quer fechar os olhos é para a realidade, cara. A realidade é que 90% dos usuários estão vindo daqui, ó. Daqui, ó. Daqui, ó. Eles estão consumindo isso. Eles estão colocando a saúde deles em risco absurdo. Além de que, cara, eles estão usando a dose e por tempo indeterminado de acordo com o que eles acham, a cabeça deles e com os gurus que eles vêem na internet. É diferente de uma pessoa que tem um acompanhamento médico decente, onde ele vai ter uma restrição no tempo de uso, restrição na dose, e o médico vai bater muito mais um martelo aonde, ó? No treino e na dieta. É onde deve ser. Existem médicos que são incompetentes? Existem. Existem médicos que se propõem a trabalhar nessa área sem saber nada? Existem. Esses caras devem ser punidos. Devem ser punidos. Agora, querer generalizar e simplesmente tirar o esteroide anabolizante na mão do médico e colocar na mão do pessoal aqui do mercado paralelo, cara, é um baita tiro no pé. E a gente vê isso diariamente quando a gente vê esse tipo de apreensão, né? Que é um choque,
né? E é realmente uma questão de saúde pública e mostra a qualidade real desse tipo de medicamento. Não tem qualidade, a verdade é essa. Tem uma operação, claro, que ele está presente, o delegado geral da Polícia Civil do Estado de Goiás, doutor André Ganga. Doutor, 31 milhões aí é um valor que realmente chama muita atenção. A gente está falando algo de saúde pública. Hoje, graças a Deus, a Polícia Civil do Estado de Goiás está presente em todas as cidades, levando ainda mais tranquilidade para os goianos. Uma operação como essa deixa o nosso povo mais tranquilo. Prazer falar contigo mais uma vez. Obrigado, Túlio. Obrigado a todos. Eu acho que isso daí, esse aumento da nossa operacionalidade da Polícia Civil, isso está fazendo diferença no Estado, os índices caindo cada vez mais. E igual você colocou, a questão da saúde pública é indispensável, uma situação hoje de não saber o que certas pessoas que acabaram utilizando esse produto vão acabar passando, vão ter um problema, um efeito colateral mais para frente. Então, e sem contar essa logística, toda essa organização criminosa que passava para todo o Brasil esse produto adulterado. Hoje, o goiano ele vê um trabalho ainda mais efetivo da Polícia Civil. E a gente pode esperar isso ainda por longos anos. Com certeza, eu acho que essa operacionalidade, toda essa atuação da Polícia Aqui vai mais um negócio falando da Polícia Civil, mas assim, é um trabalho exemplar, excelente, tá bom? Eu acho que a gente tá no caminho certo de coibir esse tipo de ação, coibir esse tipo de crime, tá bom? A gente, na verdade, deveria, né, ter no profissional médico o profissional mais habilitado para tratar esse indivíduo, não no coach, não no cara da Zé Droguinha da esquina, né, que é o gigante da academia para indicar o uso de esteroide anabolizante, muito menos no mercado paralelo. O que eu acho que poderia haver, né, talvez fosse a entrada de novas indústrias farmacêuticas regulamentadas no Brasil para ter uma disputa de preço, né, e dentro dessa disputa de preço baratear alguns produtos, né, por exemplo, a própria testosterona, que houve sim um aumento ali no cipionato expressivo, e a gente tem uma dificuldade muito grande para conseguir achar nas farmácias o blend, né? Então, assim, até para quem precisa, dentro do contexto de reposição, é algo que é difícil, né? A gente às vezes recorre à manipulação de injetáveis, né? Manipulação de farmácia. Não de injetável daquela soroterapia, tô falando de injetáveis mesmo. Por exemplo, fazer uma manipulação do cipionato de testosterona. Existem farmácias que fazem isso. Às vezes a gente recorre a isso, mas é trabalhando com as armas que a gente tem, cara. Então, assim, a problemática de saúde pública tá aqui, tá na mesa, né? Infelizmente, o Conselho de Medicina quer fechar os olhos para isso. Talvez por interesses por trás dos panos, mostrando que talvez o interesse não seja com a população, mas sim com a briga de mercado que existe dentro da medicina. Então é muito mais uma briga interna do que externa. E externamente está tendo um caos, onde a indústria clandestina domina isso daqui. A polícia tenta fazer uma boa atividade, agora teve uma grande vitória, mas a gente sabe que infelizmente sempre vão haver novas indústrias. Então assim, essas duas empresas caindo, todo mundo vai ser natural agora? Não, né, cara? Muitas vezes o indivíduo vai procurar o outro laboratório, aí o outro laboratório vai crescer, nisso daí que ele vai crescer, uma hora ele vai ser pego, aí vai ter outro. Então isso aqui é um negócio que é muito difícil de você desarticular. E assim, eu acredito que a forma mais interessante de fazer esse crime aqui ser desarticulado é com informação, vindo da classe médica principalmente, mas logicamente que outros profissionais podem fazer, né, qualquer tipo de ajuste de informação, né, de realmente trazer conteúdo de qualidade, os outros profissionais podem, né? Só que, é claro que muitos outros, eles preferem fazer apologia e querer vender a sua droga. Aí eu não concordo, tá? Agora, assim, o profissional médico, a partir do momento que ele entende o que é que ele tá fazendo, ele consegue sim melhorar a qualidade de vida desse indivíduo definitivamente e sem enrolação, né? Todo mundo aqui é adulto, ninguém vai querer... existe o uso seguro. Seguro, de algum certo ponto, em algumas medicações, existe. Agora, seguro é isento de efeitos colaterais? Não existe. Não existe o uso 100% isento de efeitos colaterais. É isso que a gente tem que entender. A vida é sempre assim, a gente tem uma escolha e dentro dessa escolha tem o bônus e o ônus. E aí você vai ter que escolher baseado no quê? No bônus e no ônus. Se você quiser só bônus, então você não vai fazer escolha nenhuma na tua vida, tá? Então a gente não tem que... Não pode pensar dessa forma, tá bom? Então é isso, né? Eu gosto de trabalhar com informação de verdade, eu gosto de discutir essa temática, por mais que muitas pessoas prefiram botar por baixo dos panos, eu acho que a gente deve sim discutir, né? Você pode colocar seu comentário aqui embaixo, dizer tua opinião. E assim, se você é profissional da saúde, se você é médico, quer entender mais sobre esse assunto, né? Para ter assertividade e segurança no cuidado com o usuário de esteroide anabolizante, te convido também a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente, vou colocar o link aqui na descrição, que eu te mostro passo a passo de como fazer isso, tá bom? Espero que tenha ficado claro, um grande abraço e até a próxima!